Processo civil parece complicado, mas existe uma lógica por trás dele que quando você entende, tudo começa a fazer sentido. Nesse vídeo eu vou te apresentar as 6 ideias mais importantes do processo civil, aquelas que formam a base de tudo que acontece dentro de uma ação judicial. Você vai entender o que é um processo, por que ele existe, quem participa, como ele se move e onde ele termina. Parece muito? Não é. Cada ideia que eu vou te mostrar é simples, direta e faz parte do dia a dia de qualquer pessoa que lida com o direito. E tem mais. Essas ideias não são só para advogados ou estudantes de direito. Qualquer pessoa pode ser parte de um processo judicial e saber como funciona essa engrenagem pode fazer uma diferença real na sua vida. Agora, se você está pensando, mas eu nunca estudei direito, será que eu vou entender? Sim, você vai, porque aqui eu explico de um jeito leve, sem juridiquês, sem enrolação. Você não precisa de nenhum conhecimento prévio para assistir a esse vídeo. Então fica comigo, porque essas 6 ideias podem mudar completamente a forma como você enxerga a justiça. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque esse ano eu quero atingir a marca de 1 milhão de inscritos e eu preciso muito da sua ajuda para chegar lá. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora e me ajude a bater essa meta. E se você quer ter a base do direito de um jeito fácil de entender, o link para o curso Primeiros Passos no Direito está na descrição do vídeo. Vamos lá! A primeira grande ideia do processo civil é a ideia de lide. Lide é o conflito de interesses entre 2 ou mais pessoas. Quando 2 pessoas discordam sobre algo e não conseguem resolver sozinhas, uma delas pode levar esse conflito ao Poder Judiciário. Pense assim: Tício e Mévio firmaram um contrato de compra e venda. Mévio pagou, mas Tício não entregou o produto. Mévio vai ao judiciário e ele vai dizer: eu paguei e não recebi. Ali está a lide, o conflito que o processo vai tentar resolver. O processo civil existe justamente para dar uma solução para esses conflitos, de forma organizada, com regras claras e com um terceiro imparcial, que é o juiz. A segunda ideia importante é a própria ideia de processo. Processo é um instrumento pelo qual o Estado resolve a lide. O processo é uma série de atos organizados que seguem uma ordem e que levam a uma decisão final. Pensa no processo como um caminho com etapas, começo, meio e fim. No começo, alguém pede ao judiciário que resolva um conflito. No meio, as partes apresentam os seus argumentos e provas. E no fim, o juiz decide. Sem essa estrutura organizada, seria um caos. Cada pessoa falaria o que quisesse, na hora que quisesse, e ninguém chegaria a lugar nenhum. O processo garante que tudo aconteça com ordem e com respeito às regras. A terceira ideia é a de partes. Em um processo civil, existem basicamente 2 partes principais, o autor e o réu, também chamados de requerente e requerido. O autor, ou requerente, é quem inicia a ação, é quem vai até o judiciário pedir uma solução. E o réu, ou requerido, é quem é chamado a se defender. E o réu, ou requerido, é quem é chamado a se defender. É contra quem o pedido do autor é formulado. Usando o exemplo de antes, Mévio seria o autor, pois foi ele que entrou com a ação. E Tício seria o réu, porque é ele quem precisa responder pela situação. Mas atenção, ter sido chamado como réu não significa necessariamente que a pessoa é culpada. Todo réu tem o direito de se defender, de trazer a sua versão, de trazer as suas provas. E isso é uma garantia fundamental do nosso sistema jurídico. A quarta ideia no processo é a de petição inicial. A petição inicial é o documento com o qual o autor dá início ao processo. É na petição inicial que o autor explica quem é, qual é o conflito, o que ele quer e por que ele acha que ele tem razão.
Sem a petição inicial, o processo não existe. Ela é a porta de entrada do judiciário. A petição inicial precisa conter informações suficientes para que o juiz entenda o caso e possa chamar o réu para se defender, para trazer a sua versão da história. Sabe quando uma pessoa fala, eu vou entrar na justiça? Na prática, entrar na justiça significa protocolar uma petição inicial. É aí que o processo começa de verdade. A quinta ideia é a de contraditório e ampla defesa. Essa é uma das ideias mais importantes de todo o processo. O contraditório significa que ninguém pode ser prejudicado por uma decisão sem ter a oportunidade de se manifestar antes. E a ampla defesa significa que a parte tem o direito de usar todos os meios legais disponíveis para se defender. Em nosso exemplo, em que Tício foi chamado como réu em uma ação, ele tem o direito de saber o que está sendo dito, de apresentar documentos, de chamar testemunhas, se for o caso, de falar com o juiz, de interpor recursos. Isso é uma garantia constitucional. O processo não pode avançar às escuras. As duas partes precisam ter voz. Esse equilíbrio é o que torna o processo algo justo. A sexta e última ideia do vídeo de hoje é a de sentença. A sentença é a decisão final do juiz sobre o conflito. É nela que o juiz diz quem tem razão, o que deve ser feito e quais são as consequências jurídicas daquele caso. A sentença pode ser procedente quanto ao pedido do autor, improcedente, ou seja, o réu é que tinha razão, ou parcialmente procedente, que é quando o juiz diz que uma parte dos pedidos do autor está certa e outra parte não está. Depois da sentença, ainda existem outras etapas, como os recursos, por exemplo, ou uma fase de cumprimento de sentença. Mas a sentença é o grande marco, o ponto central do processo, onde o judiciário entrega sua resposta à lide. Voltando ao exemplo, o juiz analisa tudo que Mévio e Tício apresentaram e na sentença ele declara se Mévio tem ou não direito ao que pediu de Tício. Essas são as 6 ideias: lide, processo, partes, petição inicial, contraditório e ampla defesa e sentença. Essas 6 ideias, elas formam a espinha dorsal do processo civil. Quando você entende essas ideias, você começa a ver o sistema judicial com outros olhos. Você entende por que as coisas funcionam do jeito que funcionam. E isso te dá uma segurança enorme. Se você chegou até aqui, deixa o seu comentário com a frase: todo mundo deveria conhecer o direito. Todo mundo deveria conhecer o direito. Parabéns por ter chegado até aqui. Isso diz muito sobre você, sobre a sua vontade de aprender e de crescer. Saiba que no começo é normal ter um pouco de dificuldade para entender o direito. Isso acontece porque o direito tem mesmo um vocabulário diferente, tem uma lógica própria e às vezes parece que ninguém explica de um jeito simples. Mas o segredo é seguir em frente, um passo de cada vez. E o meu canal está aqui exatamente para isso. É para pessoas como você que eu apareço aqui semana após semana com conteúdos novos. E quando eu comecei a aprender o direito, eu também me senti perdida. Até que eu descobri os assuntos mais importantes da base. E isso mudou tudo para mim. Quando você entende a base, o restante começa a se encaixar sozinho. E existe uma lógica no direito que poucos percebem. E que muitas vezes nem as faculdades sabem explicar tão bem. Quando você domina essa base, tudo fica mais fácil de entender. Por isso eu criei o curso Primeiros Passos no Direito. Ele é um curso voltado para quem está começando e quer construir essa base de um jeito claro e seguro. Se você se sentiu perdido em algum momento na sua trajetória de querer aprender o direito, saiba que isso não é falta de capacidade, é apenas falta de base e isso tem solução. O fato é que não saber o direito pode custar caro e tem muita gente que se aproveita de quem não conhece os seus direitos. O curso está na descrição do vídeo e se você quiser experimentar, tem garantia de 7 dias. Então você pode entrar, explorar e descobrir se é mesmo para você, sem nenhum risco. Mas olha,
Se esse não for o momento certo para entrar no curso, tudo bem também. O mais importante é que você continue aprendendo, seja como for. Você pode assistir a mais vídeos gratuitos aqui do canal. Se você fizer isso todos os dias, em pouco tempo você já vai notar uma diferença enorme naquilo que você entende sobre o direito. Conhecer o direito é um ato de cuidado com você mesmo. E não é à toa que para certos grupos é mais conveniente que as pessoas não saibam seus próprios direitos, porque quem conhece o direito não é tão fácil de ser manipulado. Então continue, aprenda, se proteja. Para te ajudar nessa jornada, eu vou deixar aqui uma lista de vídeos gratuitos para você clicar agora mesmo. Escolhe um vídeo e assiste pelo menos mais um ainda hoje. Cada vídeo que você assiste é mais um tijolo na sua base. Até!